Olá, tudo bem? Você já percebeu que a Bíblia traz às vezes alguns conceitos que são bastante complexos? Eu queria ler com você o que está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 7, o verso 8. Preste atenção o que diz aqui a palavra de Deus. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Segundo a perspectiva bíblica, o que está à frente de nós tem um contexto muito melhor. O futuro é melhor do que o passado. Mas será que é bem isso mesmo? Vamos imaginar, o que é melhor, nascer ou morrer? É melhor você deixar todas as alegrias e concentrar todos os seus esforços para o dia de amanhã, ou a partir de agora você desenvolver a sua vida nos seus negócios, com a família? Bem, o fato é que nós, como seres humanos, temos a limitação do tempo presente. O passado já não nos pertence e o futuro nós não conhecemos. Mas a Bíblia diz que o fim das coisas é muito melhor. Por que será? Já há algum tempo, um estilo de literatura para adolescentes tem crescido nos Estados Unidos. Ele é chamado de sick lit, ou literatura de doença. O que tem a ver esse assunto? Bom, nesse tipo de literatura, os adolescentes eles buscam uma nova visão de mundo. Essa literatura tem como objetivo trazer a realidade da vida humana, onde o final da história não é "e viveram felizes para sempre". Você já deve ter ouvido pelo menos o mais famoso livro dessa categoria, que é A Culpa é das Estrelas. Um romance muito triste que traz a morte como sendo a última palavra daquela história. Será que, de fato, o fim é a melhor coisa para nós? Bom, nós estamos estudando, ou pelo menos estamos começando a estudar, um livro muito importante da Bíblia, que é o livro de Jó. E a história de Jó, ela serve de padrão para que você e eu entendamos como nos relacionar com as coisas que estão distantes, que talvez estejam fora do nosso domínio e controle. Eu queria começar no livro de Jó falando sobre o assunto do fim, examinando 3 perspectivas com você. E a primeira delas, eu queria te convidar a ir para o livro de Jó, capítulo 14. Eu quero ler com você o verso 14 e também o verso 15. Preste atenção, diz assim, se você está com a sua Bíblia aí, repetindo, Jó 14, o verso 14 e o verso 15. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias da minha luta esperaria até que eu fosse substituído? Diz ainda o verso 15. Chamar-me-ias e eu te responderia. Teria saudades da obra de tuas mãos. Observe que Jó está fazendo aqui um desabafo. Ele diz o seguinte: será que quando nós morremos temos o direito de voltar a viver? Ou seja, ele está expressando aqui a primeira faceta do livro de Jó e a primeira lição que nós vamos tirar do nosso estudo hoje: a realidade humana. Bem, o homem é mortal. A Bíblia descreve em diversos lugares que o homem ele tem o seu limite de existência. Por exemplo, a Bíblia diz, em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Ou seja, você e eu, ou qualquer ser humano, mais cedo ou mais tarde, nós iremos morrer. E se a morte é a realidade final do ser humano, o que nós então temos como esperança para nos fundamentar? Bom, a Bíblia também ela trata desse assunto, trazendo para nós motivos para que não vivamos nos preocupando com o acaso, com o futuro que talvez possa trazer essa expectativa ruim. Bom, mas eu queria só lembrar você que a vida ela é marcada por injustiça, ela é marcada por problemas. E certamente você deve conhecer alguém que teve uma morte trágica, violenta. A Bíblia traz algumas histórias tristes de pessoas que morreram até mesmo sem merecer. Vamos tentar lembrar aqui algumas delas. Por exemplo, você deve se lembrar de Abel. Talvez a história mais triste, porque foi a primeira pessoa que foi assassinada, e ainda pelo seu próprio irmão. Existem outras histórias, como por exemplo João Batista, que foi decapitado. Bem, essa é a realidade humana. Nós somos finitos,
Nós somos mortais. Nós, infelizmente, não vivemos para sempre. A Bíblia diz que existe apenas um que é imortal, e esse é Deus. E se o homem, assim como Jó expressa no seu livro, é mortal, o que mais sobra para você e para mim? Bom, eu queria lembrar você a segunda lição do nosso estudo de hoje. Se a realidade do homem aponta que ele é mortal, a realidade divina aponta para algo totalmente diferente. E eu queria ir com você a um verso da Bíblia que traz muita esperança, que está lá no final, no livro do Apocalipse. Dá uma olhadinha comigo no capítulo 21. Preste atenção o que diz o verso 6. A Bíblia diz assim: disse-me ainda, tudo está feito. Que maravilhoso, né? Nas mãos de Deus, todas as coisas se cumprirão do jeito que Ele quer. O verso ainda continua dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E olha só que maravilhoso o final do verso. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Observe que a Bíblia diz, na verdade é uma autodeclaração de Deus. Ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Deus diz assim, olha, eu criei todas as coisas e eu posso reescrever o fim de todas as coisas. Eu sou o princípio e eu sou o fim. Talvez por isso, você e eu, ao estudarmos a palavra de Deus, temos dentro do nosso coração uma mensagem que nos enche de esperança. Porque o nosso fim, apesar de ser trágico dentro da perspectiva humana, na perspectiva divina, nos enche o coração de esperança, porque Deus tem poder para reescrever a nossa história. Bom, talvez você não me conheça, e eu também certamente não te conheço, mas eu queria te dizer que não importa a condição emocional ou espiritual que você está vivendo agora. Talvez você acessou até por descuido esse vídeo, mas eu quero te dizer que até mesmo isso é a providência de Deus para tentar te fazer entender que existe algo além do que nós vivemos aqui e agora. Ele é o princípio, ele é o fim, ele pode reescrever a sua história. E não perca essa esperança diante dos teus olhos. A Bíblia, falando do fim, ela traz aqui a autoridade de Deus. Preste atenção o que está comigo em Daniel, capítulo 2, o verso 44. Nós temos aqui uma declaração de Deus, do seu poder para fazer novas todas as coisas. Preste atenção, Daniel, capítulo 2, o verso 44. O profeta aqui faz uma menção do poder de Deus. E ele diz assim, mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos. Mas ele mesmo subsistirá para sempre. Eu queria te dizer que o reino de Deus é eterno. Nós estamos vivendo num hiato de tempo, quando o pecado usurpou o domínio de Deus aqui nesse planeta. Em todo o universo ele ainda continua exercendo a sua autoridade, até mesmo aqui, mas ele respeitou a liberdade que o homem teve ao escolher a maldade no lugar da bondade, do seu cuidado, da sua proteção. Mas Deus não nos deixou à sorte do nosso destino. Pelo contrário, Ele está trabalhando para restabelecer o seu reino. Ele vai instituir o último reino. Não será feito por votação, porque Ele se apresentará como o único candidato. E esse reino será eterno. Ainda no livro de Daniel, avança aí comigo um pouquinho na sua Bíblia, capítulo 7, presta atenção, o que diz o verso 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre. É bom saber disso, não é? Olha só o que diz ainda. De eternidade em eternidade viverão os santos. Você e eu, nós não fomos feitos para morrer. E Deus tem um plano para mudar a nossa sorte. Bom, você deve estar pensando, mas eu estou vivendo aqui agora, como é que eu vou ficar esperando algo que eu nem sei, talvez se vai acontecer nos meus dias? Eu quero te dizer que Deus tem plano sim,
para o fim de todas as coisas. Mas até mesmo aqui, o seu fim pode ser diferente. E no livro de Jó, nós encontramos mais uma perspectiva que seria a terceira lição de hoje. A primeira lição é a realidade humana, a nossa fragilidade. A segunda lição, a realidade divina, o seu poder e a autoridade. E a terceira lição de hoje é a nossa realidade mudada, ampliada pelo poder de Deus. Eu quero voltar para a história de Jó. Dá uma olhadinha comigo, lá no livro de Jó, capítulo 42, veja que está lá, capítulo 42, o verso 10. Preste atenção, aqui tem um recadinho para você. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Bom, talvez até hoje a sua visão sobre o livro de Jó e até mesmo sobre a pessoa de Jó se concentrava talvez naquele assunto que mais chama a atenção, que é o sofrimento. E existem alguns capítulos, especialmente do capítulo 3 até o verso 37, onde é discutido amplamente o sofrimento na vida de Jó. Mas eu queria lembrar você que o começo do livro e o final do livro apresentam um personagem que era guiado pelos princípios e planos de Deus. Se você vai ao começo do capítulo, você vê alguém que desfrutava de uma bênção muito grande, a ponto de ser considerado o maior homem e o mais rico homem do Oriente. E você conhece a história, ele passa por dificuldades, sofre, perde a família, perde as coisas. E aí então nós chegamos no final do livro. Depois que Deus se apresenta para ele e para os amigos de Jó também, que estão inseridos no contexto, diz aqui o livro que Deus mudou a sorte de Jó. Você deve se lembrar que Jó tinha 7 filhos e ele perdeu esses filhos. E observe que no final do livro, Deus dá para ele novamente outros filhos. E ainda mais, se você for perceber na história de Jó, ele perde também as suas posses. Ele passou pela realidade que muitos, infelizmente no Brasil, têm passado. Imagine você perder o seu emprego, o seu sustento, sua renda. Isso aconteceu com Jó. Mas aconteceu da pior forma possível, ele foi lá embaixo, no pó. E aí Deus então muda a sorte de Jó. E se você vai olhar aqui no verso 10, preste atenção, diz que Deus deu o dobro de tudo o que antes ele possuíra. Querido amigo, querida amiga, Deus pode e com certeza Ele vai fazer isso na sua vida. Vai mudar a sua sorte. Quando Deus entra na nossa história, nós não conseguimos mais ser a mesma pessoa. Deus tem algo preparado para você. E eu queria ir para a parte final do nosso estudo, lendo uma citação do Guia de Estudos da Bíblia. Na parte de sexta-feira desta semana, diz assim, uma citação da escritora Ellen White. A multidão de remidos percorrerá um mundo após o outro, e grande parte de seu tempo será empregada em perscrutar os mistérios da redenção. E por toda a extensão da eternidade, este assunto estará constantemente se desdobrando à sua mente. Eu preciso ser claro com você que talvez aqui nessa vida você infelizmente não vai encontrar justiça plena. Deus pode e certamente Ele vai mudar a sua história, mas é possível que você ainda carregue as marcas de um sofrimento muito grande que enche o seu coração de tristeza. Mas na eternidade, Deus vai gastar tempo mostrando para você que o fim das coisas certamente é melhor do que o começo delas. Não se esqueça disso. Que Deus abençoe sua vida mais uma vez.